a Polícia Federal rejeitou a delação de Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master. Informação que acaba de chegar, apurada, portanto, pelos nossos repórteres em Brasília, Murilo Fagundes e Anita Prado. Polícia Federal rejeitou a delação premiada de Daniel Vorcaro. Daniel Vorcaro, que está preso em Brasília desde o final do ano passado, vem fazendo várias negociações. A equipe de advogados está nessa tratativa de tentar, um acordo de delação, de colaboração premiada com a Polícia Federal e com a Procuradoria-Geral da República. E pela segunda vez, Celso, a Polícia Federal rejeita esse pedido. Não encontraram, nem a Polícia Federal, acho que nem a PGR, nenhum subsídio para fosse assinada na proposta de delação premiada. O que a gente vem acompanhando ao longo desse processo são tentativas da Polícia Federal de extrair elementos novos a partir do depoimento e a partir de possíveis provas que poderiam ser disponibilizadas, entregues por Daniel Vorcaro. Mas a avaliação que se faz é de que todo o material apreendido, apreendido pela Polícia Federal, que foi analisado ali pelos peritos, eles já dispuseram, já entregaram subsídios que corroboram a investigação da Polícia Federal e que os fatos narrados por Daniel Vorcaro não acrescentam nas investigações. Essa vinha sendo, portanto, a avaliação feita pelos investigadores ao longo dessa semana. Então, não foi encontrado, aparentemente, nenhum novo elemento que justifique esse fechamento, esse acordo da delação premiada, Celso? Nós abrimos espaço, Marina, para César Feitosa, que traz para a gente novos detalhes a respeito dessa decisão da Polícia Federal. César? Exatamente, Celso. Essa decisão foi tomada agora há pouco, foi comunicada agora há pouco, inclusive oficialmente, para o gabinete do ministro André Mendonça. É uma formalização, portanto, dessa rejeição da proposta de delação premiada de Daniel Vorcaro. A gente vem noticiando desde segunda-feira aqui no SBT News que essa era a decisão já tomada ali pelos investigadores. Desde o início da semana já se tinha essa compreensão pela cúpula da PF, mas também pela equipe que vem conduzindo as investigações, de que Daniel Vorcaro estava atuando de uma forma muito reativa, somente detalhava e trazia algum contexto sobre as informações relacionadas às fraudes do Banco Master e suas relações políticas, depois que a própria Polícia Federal realizava buscas e apreensões, avançava nas investigações. Isso tudo foi irritando ali os investigadores. Então, por mais que Daniel Vorcaro, nessa segunda proposta, tenha apresentado mais elementos na sua delação premiada, os investigadores entenderam que ainda era muito pouco, comparando com tudo que a investigação já tinha colhido de informações, não só dos celulares de Daniel Vorcaro, mas também de outras buscas e apreensões, de relatórios de inteligência financeira. Portanto, a proposta foi negada. Mas desde segunda-feira, a Polícia Federal vinha em contato com a equipe da Procuradoria-Geral da República, que conduz, pela equipe de Paulo Gonet, também as investigações, tentando dar uma resposta conjunta sobre isso. Apesar de, desde a segunda-feira, a Polícia Federal já ter essa decisão tomada, ela esperava fazer uma comunicação única da mesma decisão sendo tomada pela PF e pela PGR. Mas não foi isso que aconteceu. Isso porque é uma mudança, é uma diferença nas estratégias entre a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República sobre como lidar com essa postura de Daniel Vorcaro, que aos poucos vem se demonstrando um pouco mais aberto a falar sobre as fraudes cometidas por ele e pelo próprio Banco Master. E, portanto, por mais que a Polícia Federal tenha rejeitado formalmente essa segunda proposta de delação, nada impede que a Procuradoria-Geral da República siga com essas negociações. Mas o fato de momento é esse: a Polícia Federal rejeitou essa segunda proposta de delação premiada do banqueiro. Essa decisão foi comunicada formalmente aos advogados de Daniel Vorcaro e também ao Supremo Tribunal Federal, mais precisamente ao ministro André Mendonça. César, é importante a gente relembrar, como você mesmo já pontuou, o Celso também, que se trata da segunda rejeição, a uma proposta enviada pela defesa
de Daniel Vorcaro, a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República. E o que a gente vinha tratando aqui nas análises ao longo dessa semana e também nos bastidores é de que poderia ser um caso encerrado, no sentido de, depois de 2 pedidos rejeitados, a defesa não deve enviar novos pedidos. Qual é a avaliação que está sendo feita nesse momento? Vale esse risco de tentar mais uma vez enviar elementos para a Polícia Federal, que já rejeitou 2 vezes essa proposta? E quais são as implicações para Daniel Vorcaro em relação ao tipo de prisão, aonde ele está preso? Porque a gente sabe que tem tudo isso envolvido, né? Ao tipo de carceragem, por exemplo. Marina, a legislação ela não coloca nenhum tipo de limite à quantidade de tentativas de uma colaboração premiada em negociação com o PF e com o PGR. Na verdade, Daniel Vorcaro ele ainda pode fazer novas propostas de delação premiada. Mas o clima é muito ruim, especialmente com a Polícia Federal. Depois de 2 tentativas frustradas, mais de 2 meses de negociações, o que a Polícia Federal, o que a cúpula da Polícia Federal diz é que não quer mais conceder benefícios sucessivos a Daniel Vorcaro, sendo que ele não tem demonstrado voluntariedade completa e interesse em realmente colaborar com as investigações em troca de benefícios. Então, na visão dos investigadores da Polícia Federal, isso desde o fim de abril desse ano, ou seja, já há mais de um mês, não há por que manter benefícios a Daniel Vorcaro, como a sua manutenção em uma sala de Estado-Maior na Superintendência da PF aqui no Distrito Federal, um quarto onde ele tem acesso a uma cama mais confortável, a um frigobar, a uma televisão, um banheiro mais amplo e privativo. Muito diferente, portanto, dos outros presos preventivamente, inclusive nos casos relacionados ao Banco Master, que estão, em sua maior parte, em presídios estaduais, presídios comuns, enfrentando a situação que os presos enfrentam no Brasil, de superlotação, de direitos muito mais restritos e de difícil acesso. Uma situação muito diferente, a de hoje, Daniel Vorcaro, com as dos demais presos. Então, a própria Polícia Federal já pediu, está sobre a mesa do ministro André Mendonça, esse pedido para que ele volte para o complexo penitenciário da Papuda, mais precisamente para a Penitenciária Federal de Brasília. A tendência, caso a proposta também seja rejeitada pela PGR, é que Daniel Vorcaro deixe a superintendência da PF em Brasília e volte ao sistema penitenciário brasileiro, talvez a própria prisão federal de segurança máxima aqui em Brasília. Então, esse é o cenário de hoje, mas é importante destacar que falta a posição da PGR. Havia uma perspectiva ali também da equipe de Paulo Gonet de dar uma resposta definitiva para essa segunda proposta de delação premiada até sexta-feira, amanhã. Mas isso não é tácito, não é um prazo fixado por lei ou por normas. Isso é mais uma expectativa, uma perspectiva ali da Procuradoria-Geral da República. Enquanto isso, Daniel Vorcaro permanece preso na superintendência da PF aqui em Brasília. A partir de segunda-feira, os encontros com os advogados ficam muito mais restritos. Ao invés dele poder se encontrar com os advogados de 9 da manhã às 5 da tarde, agora ele só pode, a partir de segunda-feira, se encontrar com os defensores durante 30 minutos por dia, em janelas definidas na manhã ou durante a tarde. Essa é uma restrição que foi colocada pelo ministro André Mendonça. Isso tudo vai sinalizando que, como a proposta de delação premiada não está indo à frente já há mais de 2 meses, a tendência de Daniel Vorcaro é perder esses benefícios que ele vem usufruindo nesses últimos tempos, especialmente essa questão da prisão especial.